crise dentro da pessoa que ela já não sabe mais o que ela é. Vocês estão entendendo? A construção da vida não é quando você se forma, a construção está na base. É bíblico. Salomão disse: ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando ele crescer ele não vai se desviar dele. De tanto ouvir falar que era um enganador, ele absorveu isso e se tornou aquilo que profetizaram. Porque boca de pai e mãe é profecia. Todas as vezes que você for brigar com seu filho, com a sua filha, pense 10 vezes antes de falar. Porque o que você falar pode se materializar sobre a vida dele. Além de entrar dentro deles como um efeito psicológico, o próprio diabo pode usar esta palavra contra você e diante de Deus, dizendo: mas foi o tutor da menina, o tutor do menino, porque pai e mãe não é dono de filho. Pai e mãe são administradores, são mordomos de Deus. O diabo chega diante de Deus e diz: os mordomos, os tutores disseram que essa menina não presta, que esse menino não vai ser nada na vida. A família da minha mãe tem 4 irmãs, ela e mais 4, são 5 mulheres e um menino. Meu avô bebia muito, minha avó morreu, e antes dela morrer, minha mãe conta que meu avô chegou em casa e pegou um facão de cortar cana, e ele ia matar minha avó. As crianças pularam em cima dele, e amarraram ele no chão, seguraram no chão, um em cada braço, em cada perna, os 6 filhos. Os vizinhos vieram aí, conteram meu avô. Quando meu avô voltou em si, minha mãe disse que ele ficou com tanta vergonha, aqueles homens de antigamente, ele botou 6 filhos sentados num banco, e disse para cada um deles o que eles seriam no futuro. Para as 5 filhas ele disse: vocês serão prostitutas, nenhum homem vai amar vocês. E para o meu tio, meu avô disse: você vai ser um cachaceiro pior do que eu. Quer o resultado? Nenhuma mulher da família da minha mãe vive com marido. Nenhuma. A minha mãe foi amante do meu pai por 30 anos. Meu pai faleceu, ela já teve 2 homens e não é casada até hoje. A minha tia casou, o marido quase matou ela. Ela divorciou, hoje vive bem com o marido, divorciada. Você entendeu? Quando era casada, o marido quase matou. Divorciou, vive em paz. Tentaram casar de novo, deu um surto nele, ele quase matou ela. Divorciaram de novo, ficaram em paz. O meu tio, se riscar um fósforo perto dele, ele pega fogo. Ele se tornou um cachaceiro pior do que o meu avô. E a maldição não para por aí, porque pais desestruturados amaldiçoam os filhos que nascem. Todos os meus primos ou eram prostitutas ou eram bandidos. Eu com 13 anos de idade cheirava cocaína igual você respira oxigênio. Entende o ciclo de maldição? Sabe como a maldição quebrou? Quando eu descobri que eu não era o que falaram que eu era. A maldição foi quebrada quando eu entrei numa igreja barulhenta e alguém disse: você é uma bênção. Você é uma bênção. A minha vida foi liberta, levei Jesus para dentro da minha casa, levei Jesus para os meus primos, quebramos o ciclo de maldição. Todos os meus primos hoje são formados. E esse que vos fala tem um pouquinho de inteligência. Na família da minha mãe para trás, ninguém nunca teve uma casa própria, porque o espírito de miséria imperava. Na nossa família para frente, todos construímos alguma coisa. A minha mãe não sabe ler nem escrever até hoje, mas eu tenho 4 formaturas. Você entende? Cuidado com o que sai da sua boca. Pastor, mas tudo que eu falo, depende. Existem 2 vias pelas quais sai a sua palavra. Uma é quando sai da boca para fora. Essa não tem problema nenhum. É você chegar no irmão, numa brincadeira: irmão, você está endemoniado, né? Você não está amaldiçoando ele. É uma palavra sem peso no mundo espiritual, porque maldição sem causa não tem efeito. O problema não é a palavra que sai no susto. O problema é aquela que sai com amargura, aquela que sai com ódio, é aquela que sai com raiva, com sentimento. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, respire. A Bíblia diz que uma palavra violenta, ela provoca uma guerra, mas a palavra branda
acalma o coração. Então pense, repense, morda a língua. Jesus disse: o crente não pode falar pelos cotovelos. Tudo que você falar é sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. De repente você tenha dentro de casa hoje um filho que você acha que é um monstrinho, criado por você mesmo, criado pelas suas palavras, pelos seus sentimentos. E o que eu faço, pastor? Hoje à noite, quando eles dormirem, vai no quarto em silêncio, estenda a mão sobre a cama deles, chame os anjos para entrar com você, peça ao Espírito Santo para estar com você, e arrependido diga: o meu filho é uma bênção, a minha filha vai ser uma grande mulher, o meu filho vai ser um profeta, vai ser um empresário, vai ser um médico. Libere esta palavra, e o eterno Deus de Israel reescreverá a vida do seu filho. Se alguém crê nisso, dê um glória a Deus.